Aquele iogurte que come todas as manhãs, a pensar que está a fazer um favor à sua saúde? E se eu lhe dissesse que pode estar, na verdade, a sabotar o seu bem-estar, a alimentar a inflamação nas suas articulações e a roubar-lhe energia? É uma verdade desconfortável, eu sei. Entramos no supermercado com as melhores intenções. Vemos embalagens com imagens de fruta fresca e palavras como saudável, light ou natural. E confiamos. Mas por trás desses rótulos coloridos esconde-se uma realidade amarga. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, lutamos com dores que não existiam, um cansaço que teima em não desaparecer, ou uns quilos extra que parecem ter vindo do nada. E, sem nos apercebermos, a causa pode estar mesmo naquela pequena taça de iogurte. O segredo não está em deixar de comer iogurte, mas sim em saber ler para além da publicidade. Está em conhecer a diferença entre um alimento que nos nutre e um que nos inflama. Neste vídeo, vamos desvendar juntos este mistério. Vamos olhar para os 4 piores tipos de iogurte que deveria evitar a todo o custo. E, mais importante, vamos descobrir os 4 tipos de iogurte que podem verdadeiramente transformar a sua saúde, fortalecer os seus ossos e dar-lhe a energia que tanto deseja. Fique comigo até o fim, porque a última dica que vou partilhar sobre as marcas portuguesas pode mudar para sempre a forma como olha para o corredor dos laticínios. Vamos começar pelo primeiro inimigo disfarçado de amigo, aquele que provavelmente tem agora mesmo no seu frigorífico: o iogurte com fruta no fundo. Ah, parece tão inofensivo, não é? Aquela camada colorida de morangos ou pêssegos no fundo do copo parece um toque de natureza. Mas a verdade é que essa fruta raramente é apenas fruta. Na maioria das vezes é uma compota, um puré processado e carregado de açúcar, xaropes de milho e conservantes para lhe dar aquele sabor doce e viciante e uma longa vida na prateleira. Quando mexe essa compota no seu iogurte, não está a adicionar vitaminas, está a adicionar uma bomba de açúcar ao seu pequeno almoço ou lanche. Pense nisto. Uma pequena embalagem de um destes iogurtes pode conter tanto ou mais açúcar do que um pastel de nata. E o que é que este excesso de açúcar faz ao nosso corpo, especialmente depois dos 60? Primeiro, cria picos de açúcar no sangue, seguidos de quedas bruscas que nos deixam cansados, irritáveis e com mais vontade de comer doces. É um ciclo vicioso. Em segundo lugar, e talvez o mais preocupante, o açúcar é um dos maiores promotores de inflamação no corpo. Se sofre de dores nas articulações, artrite ou rigidez matinal, o açúcar é como deitar gasolina no fogo. Ele agrava a dor e torna a recuperação mais difícil. Por isso, da próxima vez que vir um iogurte com fruta no fundo, vire a embalagem e leia o rótulo. Não olhe para a frente, olhe para trás. Se vir açúcar, xarope de glucose e frutose ou outros nomes estranhos nos primeiros ingredientes, pouse-o de volta na prateleira. O seu corpo agradece. A seguir na nossa lista negra estão os iogurtes light, magros ou 0% matéria gorda. Durante décadas, fomos levados a acreditar que a gordura era a vilã. Mas a ciência mais recente mostra-nos que isso não é verdade, especialmente quando se trata de gorduras saudáveis, presentes nos laticínios. Quando os fabricantes retiram a gordura do iogurte, retiram também grande parte do sabor e da textura cremosa. Para compensar, o que é que eles adicionam? Adoçantes artificiais como o aspartame, a sucralose ou o acesulfame K, e uma série de espessantes e químicos para imitar a consistência do iogurte original. O problema é que estes adoçantes artificiais podem ser piores do que o açúcar. Eles podem perturbar o delicado equilíbrio das bactérias no nosso intestino, o nosso microbioma. E um intestino saudável é a base de tudo, da nossa digestão, do nosso sistema imunitário e até do nosso humor. Estes químicos podem enganar o nosso cérebro, fazendo-nos desejar ainda mais coisas doces e, em alguns casos, estão ligados a problemas metabólicos. A gordura natural do leite, por outro lado, ajuda-nos a absorver vitaminas essenciais como a D, E e K, que são cruciais para a saúde dos ossos,
da pele e do sistema imunitário. Além disso, a gordura dá-nos saciedade. Um iogurte gordo satisfaz-nos por mais tempo, evitando que petisquemos entre as refeições. Não tenha medo da gordura natural, tenha medo dos produtos químicos que a tentam substituir. O terceiro tipo de iogurte a evitar são os iogurtes líquidos de beber. São convenientes, é verdade. Fáceis de pegar e levar. Mas essa conveniência tem um preço. A maioria destes produtos é mais parecida com um batido de leite açucarado do que com um iogurte fermentado. São muitas vezes diluídos, contêm menos proteína e, crucialmente, menos probióticos vivos do que um iogurte tradicional em copo. O processo de produção e pasteurização para os tornar líquidos e estáveis na prateleira pode destruir muitas das culturas benéficas que são a principal razão pela qual comemos iogurte. Além disso, a lista de ingredientes é frequentemente assustadora, cheia de açúcares adicionados, aromas artificiais e corantes. Beber as suas calorias é também menos satisfatório do que comê-las. Um iogurte líquido não lhe vai dar a mesma sensação de saciedade que uma taça de iogurte espesso, o que significa que provavelmente sentirá fome mais cedo. Em vez de optar por estas garrafinhas, se gosta da ideia de um iogurte bebível, é muito melhor fazer o seu próprio em casa. Basta juntar um bom iogurte natural, um pouco de fruta a sério e um pouco de água ou leite no liquidificador. Demora 2 minutos e sabe exatamente o que está lá dentro. Finalmente, o quarto cavaleiro do apocalipse dos iogurtes. Os iogurtes com extras incluídos, como cereais, bolinhas de chocolate ou pedaços de bolacha. Estes são, sem dúvida, sobremesas disfarçadas de lanche saudável. Aquele compartimento separado com os toppings é uma armadilha. Os cereais são quase sempre refinados e cobertos de açúcar ou mel. As bolinhas de chocolate são cheias de açúcar e gorduras de má qualidade. São calorias vazias que lhe dão um pico de energia rápido, seguido de uma quebra que o deixará a sentir-se pior do que antes. Para quem tem mais de 60 anos, manter níveis de energia estáveis ao longo do dia é fundamental. Começar o dia ou fazer um lanche com uma bomba de açúcar e hidratos de carbono refinados é a receita para o desastre. Provoca inflamação, contribui para o aumento de peso e não oferece qualquer valor nutricional real. A solução, mais uma vez, é o controlo. Compre um iogurte simples e adicione os seus próprios extras saudáveis. Um punhado de nozes ou amêndoas para gorduras boas e proteína, uma colher de sementes de chia ou linhaça para fibra, ou alguns frutos vermelhos frescos ou congelados para antioxidantes. Assim, transforma o seu iogurte numa refeição poderosa, em vez de uma sobremesa açucarada. Agora que já arrumamos o que não deve estar no seu carrinho de compras, vamos encher o nosso frigorífico com as opções que verdadeiramente nos fortalecem. A primeira e talvez a mais poderosa escolha que pode fazer é o iogurte grego natural. E quando digo natural, quero dizer mesmo natural. Sem açúcares, sem sabores, apenas iogurte. Por que é que o iogurte grego é tão especial? A resposta está numa palavra: proteína. À medida que envelhecemos, perdemos naturalmente massa muscular, um processo chamado sarcopenia. Combater isto é absolutamente crucial para mantermos a nossa força, o nosso equilíbrio e a nossa independência. A proteína é o bloco de construção dos nossos músculos e o iogurte grego é uma fonte extraordinária. Uma porção de iogurte grego pode ter quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Isto acontece devido ao seu processo de fabrico. Ele é coado para remover o soro de leite líquido, o que resulta num iogurte muito mais espesso, cremoso e concentrado em proteína. Esta riqueza em proteína também significa que nos sentimos saciados por muito mais tempo. Uma pequena taça de iogurte grego com algumas nozes pela manhã pode mantê-lo satisfeito até a hora do almoço, evitando os petiscos pouco saudáveis. Além disso, por ser mais baixo em hidratos de carbono e açúcar, lactose, é uma opção fantástica para quem precisa de controlar os níveis de açúcar no sangue. E claro, é uma excelente fonte de cálcio, essencial para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. Nos supermercados portugueses,
como o Continente ou o Pingo Doce, já encontra facilmente iogurte grego natural de várias marcas. Procure no rótulo as palavras natural ou simples. Pode usá-lo de 1000 maneiras, como base para um pequeno almoço com fruta e sementes, como substituto das natas em molhos para um prato salgado ou simplesmente puro. É versátil, delicioso e um verdadeiro superalimento para quem tem mais de 60. A nossa segunda estrela é o bom e velho iogurte natural integral. Sim, integral, com toda a sua gordura. Como falamos, a gordura não é o inimigo. A gordura natural do leite é uma fonte de energia estável e ajuda o nosso corpo a absorver vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é vital para a absorção de cálcio e, consequentemente, para a saúde óssea. Um iogurte natural integral é o mais próximo que podemos chegar do iogurte na sua forma mais pura e menos processada. A lista de ingredientes deve ser a mais curta possível: leite e fermentos lácteos. Mais nada. Sem espessantes, sem açúcares, sem pós. É um alimento simples, nutritivo e que nos liga a uma forma mais tradicional de comer. Tem um equilíbrio perfeito de proteína, gordura e hidratos de carbono. O seu sabor ligeiramente ácido é o sinal de que a fermentação ocorreu corretamente, criando aqueles probióticos benéficos para o nosso intestino. Muitas vezes, estes iogurtes são também mais acessíveis em termos de preço do que as variedades mais gourmet. Pense neles como uma tela em branco. Pode levá-los para o lado doce, adicionando canela, um fio de mel e fruta fresca, ou para o lado salgado, misturando ervas frescas, alho e um pouco de sal para fazer um molho delicioso para saladas ou legumes. Ao escolher o iogurte natural integral, está na escolher um alimento real, completo e que nutre o seu corpo de forma honesta e simples. Agora vamos falar do rei dos probióticos, o kefir. Se ainda não experimentou, está na hora de o conhecer. O kefir é um leite fermentado, semelhante ao iogurte, mas com uma particularidade que o torna excepcional. Enquanto o iogurte é fermentado com algumas estirpes de bactérias, o kefir é fermentado com grãos de kefir, uma cultura simbiótica de dezenas de estirpes diferentes de bactérias e leveduras benéficas. Isto faz dele uma fonte de probióticos muito mais diversa e potente. Para a saúde intestinal, não há nada melhor. Um intestino a funcionar bem depois dos 60 é meio caminho andado para uma saúde de ferro. Ajuda na digestão, previne a obstipação, fortalece o sistema imunitário, grande parte dele reside no nosso intestino e há estudos que o ligam até a uma melhor saúde mental e clareza de pensamento. O kefir tem uma consistência mais líquida que o iogurte e um sabor distintamente mais ácido e efervescente, o que pode levar algum tempo a habituar, mas os seus benefícios são imensos. Pode bebê-lo puro, usá-lo em batidos ou smoothies, ou até mesmo para demolhar a sua aveia. Em Portugal, o kefir está a tornar-se cada vez mais popular e pode ser encontrado na secção de refrigerados da maioria dos supermercados. Para os mais aventureiros, é até possível comprar os grãos de kefir e fazer o seu próprio em casa. Um processo muito simples e econômico. Dar ao seu intestino esta dose diária de bactérias boas é um dos maiores investimentos que pode fazer na sua saúde a longo prazo. Finalmente, a nossa quarta recomendação é explorar os iogurtes de leite de cabra ou de ovelha. Para muitas pessoas que sentem algum desconforto, inchaço ou problemas digestivos com o leite de vaca, estes iogurtes podem ser uma revelação. A estrutura da gordura e da proteína no leite de cabra e de ovelha é diferente da do leite de vaca. As partículas de gordura são mais pequenas, o que os torna naturalmente mais fáceis de digerir. Além disso, contém principalmente a proteína caseína A2, que é menos inflamatória e alergênica para algumas pessoas em comparação com a caseína A1, predominante no leite de vaca. Portugal tem uma tradição riquíssima em queijos de cabra e ovelha, por isso faz todo o sentido estender essa apreciação aos iogurtes. Eles têm um sabor característico, mais forte e ligeiramente mais ácido, que muitas pessoas adoram. São nutricionalmente muito ricos,
sendo boas fontes de cálcio, fósforo e potássio. Pode encontrá-los em lojas de produtos naturais como o celeiro ou nas secções de produtos biológicos dos grandes supermercados. São maravilhosos com um fio de mel e figos frescos ou nozes. Experimentar um iogurte de leite de cabra ou ovelha não é apenas uma escolha saudável, é também uma forma de variar a sua dieta e descobrir novos sabores que podem fazer maravilhas pelo seu sistema digestivo. Então, ao fim de contas, qual é a grande lição que tiramos da nossa viagem pelo corredor dos iogurtes? A mensagem é, na verdade, muito simples e muito poderosa. A simplicidade vence. A nossa saúde, especialmente nesta fase maravilhosa da vida, floresce quando voltamos ao básico e escolhemos alimentos reais, pouco processados. Não se trata de nos privarmos de um alimento tão versátil e benéfico como o iogurte. Pelo contrário, trata-se de fazer escolhas inteligentes que nos nutrem em vez de nos prejudicarem. Trata-se de aprender a ler os rótulos e a ignorar as promessas vistosas da publicidade. Deixar na prateleira os iogurtes, que são basicamente sobremesas cheias de açúcar e químicos, e encher o nosso cesto com iogurtes que são ricos em proteína para os nossos músculos, cálcio para os nossos ossos e probióticos para o nosso intestino. Fazer esta pequena troca no seu dia a dia pode parecer um passo pequeno, mas os efeitos acumulam-se. Pode significar acordar com menos dores, ter mais energia para passear ou brincar com os netos e sentir-se mais leve e com uma digestão mais regular. Lembre-se, você tem o poder de fazer estas escolhas a cada visita ao supermercado. Cada alimento que escolhe é uma oportunidade para cuidar do seu corpo. Você merece sentir-se vibrante, forte e cheio de vida, independentemente da idade que o seu bilhete de identidade mostra. A sua saúde está nas suas mãos e cada pequena decisão conta. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu iogurte saudável preferido? Ficou surpreendido com algum dos iogurtes que mencionamos na lista dos piores? Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar e inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e informativo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para viver uma vida mais longa, saudável e feliz. E como prometido, aqui fica a dica final. Preste muita atenção a isto. Muitas das marcas de iogurte mais famosas em Portugal, mesmo aquelas que se promovem como sendo para um estilo de vida saudável e que têm a palavra fruta bem grande na embalagem, contêm quantidades de açúcar que rivalizam com as de um refrigerante. O truque é pensar nisto. A fruta a sério, quando é misturada num iogurte, não se desfaz numa calda homogênea e brilhante. A fruta a sério tem textura, tem fibra. A melhor fruta para o seu iogurte é sempre aquela que você corta e adiciona na hora. Por isso, a regra de ouro é esta. Leia sempre a lista de ingredientes na parte de trás da embalagem, não as promessas na parte da frente. A verdade está sempre nos detalhes. Cuide-se bem. A sua saúde é o seu bem mais precioso, a fundação sobre a qual constrói todos os seus dias. Viva cada momento com energia e com alegria. Vemo-nos no próximo vídeo.